Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um curso de seios. Bom, na aula passada, me desculpem, eu deixei um erro acontecer. Na verdade foi na primeira aula. No arquivo pipeline, estão vendo aqui? Dentro de tasks, na pasta task, existe esse arquivo pipeline, que é onde a gente declara os nossos JS, os nossos JavaScripts. O que vocês têm que fazer? Aqui eu coloquei vendor.char.js, não é char, é chart, certo? Então aqui é vendor.chart.js. Ok, vamos para a venda controller. O que eu preciso? Eu vou criar um novo controller, uma nova rota, vamos colocar assim. Entenda um controller como uma rota que eu posso acessar e ele vai me retornar algo. Então, eu vou criar uma nova rota aonde terá a quantidade de valores vendidos por cada fornecedor. O que é um valor vendido? Bom, valor vendido ele tem a quantidade e o preço unitário. Eu tenho que multiplicar para cada vendedor essa quantidade e esse preço unitário. Então vamos começar. Criar um método aqui, chamar ele de top venda val ou top vendedor val, como vocês quiserem, mas vou chamar de top venda val. Function. Essa função sempre pega duas variáveis, são automáticas, não precisa vocês se preocuparem com ela, res e rec. Então, aqui eu vou declarar o nosso comando MySQL. Então, MySQL, myQuery, chama ele assim, igual a select vendedor, vírgula, sum de valor unitário multiplicado pela quantidade. Isso aqui será o meu total. Vou baixar essa minha tela. Ok, então isso aqui será o meu total. Mas, atenção, cuidado que aqui eu coloquei um espaço. Se você não colocar esse espaço aqui, você vai ter que colocar o espaço aqui, porque aqui agora tem uma nova palavra. From venda group by vendedor. Então ele está me pegando todos os vendedores, agrupando e verificando qual o total que cada vendedor conseguiu vender em valores. Ok. Agora eu vou criar dois arrays. Var vendedor igual array var valor igual array. Ok? Próximo passo, executar nossa query. Como a gente executa uma query aqui? Simples. O que eu preciso fazer é chamar a modelo e disparar a query para ela. Pronto. MyQuery. Essa query, ao ser executada, ela me retorna uma function. Essa função retorna duas variáveis. O erro, caso acontecer algum erro, ou os dados da query. Ok. Então vamos lá. Se acontecer algum erro, vocês tomem uma ação que vocês quiserem. Por exemplo, retorne res.json mensagem erro. O erro que aconteceu, ok? Ou qualquer ação que vocês queiram. Caso contrário, significa que a query foi executada perfeitamente. Então, o que vai acontecer se a query for executada perfeitamente? Vou subir aqui um pouco. Neste objeto de vendas, terá os meus dados. Só que eu não posso simplesmente, porque meus dados vão vir assim, por exemplo, Maria R$1.000, João R$2.000. Eu não posso devolver isso para o nosso gráfico, porque o gráfico não é assim que ele funciona. Ele trabalha com dois arrays, um array de labels, que vai ser esse aqui, e um array de dados, que será este aqui, certo? Então nós temos uma array de labels e uma array de dados, que serão esses cidadãos aí. Então vamos lá, vamos popular esses arrays. Para
uma variável. Vou chamar essa variável de chave, de key. In vendas. O que eu faço? Se vendas tiver house on property, se existir realmente essa variável, ok? Faça vendedor ponto push. Vamos popular o array de vendedor. Como a gente faz isso? Vendas na posição key, ou seja, essa key me retorna como se fosse o índice essa aqui me retorna como se fosse o índice deste retorno aqui do SQL. Então, vendas.vendedor. Ok. E valor ponto push, a mesma coisa. Vendas key total. Fernando, de onde você está pegando esses dados? Vendedor é esse aqui. Total é esse nome que eu atribuí para essa soma de cá. Certo? Então não se percam. Vamos lá. Retorne res.json. Abriu. Vendedor. 2 pontos. Opa, aqui eu acho que faltou. Não existe isso aqui como variável, né? Pronto. Vendedor, 2 pontos, vendedor. Vírgula. Valor. 2 pontos. Valor. Poderia dar o nome que eu quisesse, tá, gente? Poderia chamar isso aqui de label, de data, como vocês queiram. Isso aqui não é importante. Então, temos aqui o nosso método na controller. Legal. Como é que eu testo esse método agora? Vamos lá para o Firefox. Aqui no Firefox, eu simplesmente dou barra venda barra o nome daquela função que eu criei. Então, top venda val. Opa, não é possível conectar. Por quê? O Sales deve estar fora. Então, vamos ativar. Sales lift. O Sales agora está no ar. Vamos voltar. E vejamos. Opa. ResJSON não é uma função. ResJSON não é uma função. Vamos ver o que está acontecendo. Então, eu tenho 2 objetos. Oh, eu troquei aqui, gente, os objetos. Aqui não é... O primeiro objeto é o objeto de requisição. O segundo objeto é o objeto de resultado. Ok? Então, o primeiro objeto é de requisição, o segundo é de resultado. Na verdade, eu estava tentando usar o de requisição para poder passar um JSON para ele. Aí ele não acusa mesmo. Lembrando, quando isso acontece, a gente sai do Sales e entra novamente. Então, vamos esperar ele ativar. Ok, o Sales ativo. Vamos lá no Firefox de novo. É muito importante que vocês testem se a função está funcionando. Pronto, olha lá. Agora sim, agora está tudo funcionando. Então nós temos vendedor e valor. Estão vendo que são 2 arrays? Então eu tenho um array de vendedor, um array de valores. Bom, nosso segundo passo agora, criar o chart na nossa tela, o gráfico na nossa tela. Então para isso, vamos usar aquela principal. Abrir aqui, pasta views, static, principal, AJS. Aqui eu só preciso, abaixo do nav, dar os comandos do Bootstrap, né? Basicamente aqui sempre HTML. Então, div class container. Show. Pronto, fica mais fácil. Ok. Div class Jumbotron. Ok. E aqui vou dar um div class numa linha, criar uma linha aqui dentro. E nessa linha a gente divide ela em 2 facções. Então, div class igual a call lg de 8
Vou chamar aqui H4 top vendedores e criar o nosso gráfico. Gráfico, a gente simplesmente cria um elemento canvas ID e dá o nome que vocês quiserem para o gráfico. Por exemplo, MyChart. Como esse aqui vai ser o primeiro gráfico, damos uma largura para ele. Essa largura, obviamente, vai depender do espaço que ele vai ter. E aqui, no caso, principalmente a altura dele. Pronto, barra canvas. Ok? Então, nossa tela aqui do HTML já está pronta. Aí, se eu for lá no Firefox novamente, voltar para a nossa página principal, veja só. Parece que não temos nada aqui, mas temos um gráfico aqui. Ó, eu vou clicar com o botão direito. Estão vendo que aqui aparece ver imagem? Não é o que aparece normalmente no resto dos elementos. Então aqui está o gráfico. O que está faltando é o popular, este gráfico com os dados. Vamos fazê-lo. Para isso, o que eu vou fazer? Vou criar aqui na pasta Assets, dentro desta pasta JS, eu vou criar um arquivo. Então, dentro da pasta Assets JS, eu pretendo criar um arquivo que será o nosso gráfico. Poderia colocar as instruções JavaScript aqui dentro, mas fica um pouco feio, né? Então, new file, vou chamar ele simplesmente de principal.js. Ok, então vamos lá. Como eu pego aqueles dados? var JSON data igual. Lembra que como aqui eu tenho o jQuery, então eu posso usá-lo para poder resgatar meus dados. Ponto e vírgula. Então vamos via Ajax pegar a seguinte URL: http localhost 1337. Depois eu vou mostrar para vocês um meio mais prático de fazer isso, mas por enquanto vamos deixar assim: /top vendaval, ok, data type JSON, certo? Opa, JSON, isso, ok, não, aqui tem que abrir mais um. Então, esse de cá, não, aqui mesmo. Então, não se percam como eu estou me perdendo. Então, done, agora sim. Function. Este cara me retorna a função. Onde a função nós teremos resultados. Certo? Ok, pronto, agora sim. Beleza, então aqui estão meus resultados. Aqueles resultados que a gente viu lá na tela. Então, vamos agora criar o nosso gráfico. CTX, criar não, né? Porque ele já está criado, vamos alimentá-lo. O que eu tenho que fazer? Document.get element by ID e chamar o gráfico. O elemento, o ID do gráfico, né? Onde está o canvas, é MyChart. Então, pegar este MyChart aqui. Pronto, get context. Um contexto 2D. Ok, então já criei o meu contexto e agora é só criar o gráfico. Então var MyChart. Lembrando que este nome pode ser qualquer nome, não necessariamente MyChart. Eu só preciso associar essa variável aqui. Então new chart, que passamos dois elementos, o CTX e o dado do gráfico. Então vamos lá, vamos para o dado do gráfico. Type, dois pontos, vou criar um gráfico de barras horizontais, data, e aí vai começar. Na data, nesse elemento data, a gente passa primeiramente o label, que é aquele nosso label. Então lembrando, results, este elemento aqui que eu recebi, ponto, vendedor, vírgula, datasets, ok,
Aqui é um array. Pronto. Então, não preciso disso aqui. Então, o que a gente vai ter aqui? Primeiro, label, 2 pontos, vendedor, vírgula, data, estão lembrados? Results, ponto, valor, vírgula. Vou colocar mais 2 coisinhas aqui, só para o nosso gráfico poder ficar bonito. Background, color, depois a gente vai melhorar isso aqui um pouco. RGBA, padrão RGB, ok? 255, vamos tentar um vermelho, 99, 132, 132, com intensidade de 0,5. Esse último valor aqui é a intensidade, então o RGBA é nesse padrão. Border, color, vamos usar os mesmos valores. Vou pegar aqui o mesmo valor, só que a diferença é que eu vou mudar a intensidade. Ok. Border, width 1. Pronto. Então, se tudo está certo, o nosso gráfico agora vai aparecer. Deixe-me salvar. Só lembrando, tá? Isso aqui é um JS. Então, não pensem assim. Ah, é só voltar agora para o Firefox e dar um refresh. E tá lá o nosso gráfico. Então, já construímos nosso gráfico, mas mesmo assim ele tem alguns problemas. Por exemplo, observem quando eu posiciono aqui em cada vendedor. Estão vendo o valor? Eu não quero nessa formulação. Aqui embaixo também está feio essa formulação. Eu queria algo mais bonito. E também eu quero um gráfico de quantidades, já que isso aqui é o gráfico de valor, com a quantidade de cada vendedor conseguiu vender. Então, na próxima faremos isso. Arrumaremos esse gráfico, botaremos a informação mais distribuída, né, com resultados em reais, e criaremos o nosso segundo gráfico aqui, um gráfico de pizza, para poder representar as quantidades dos vendedores. Até lá!